Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Ricardo Torques e nós vamos analisar as questões de processo civil que foram aplicadas na prova do Ministério Público do Estado de Pernambuco para o cargo de técnico ministerial. Foram 4 questões elaboradas pela FCC e delas, no meu modo de ver, não sei qual que é a sua opinião em relação à prova, a última é um pouco mais complexa, porque cobra sucessão de partes e porque envolve aqui a interpretação de alguns artigos combinados do CPC. Sem maiores enrolações, eu já passo para a nossa tela e começamos com a correção da questão de número 37, cujo gabarito é a letra D, pessoal. Olhem só, nós temos a temática da litigância de má-fé sendo cobrada, e na litigância de má-fé nós temos a imposição de uma sanção que implica em uma multa, e os parâmetros dessa multa estão lá no artigo 81, que prevê que o juiz deverá arbitrar o valor da multa entre um percentual de 1 a 10%, que é o que consta aqui. Além disso, claro, 1 a 10% calculado aqui em razão do valor da causa. Se o valor da causa for irrisório, se o valor da causa for inestimável, diz o CPC, neste artigo 81, lá no seu parágrafo 2º, que o juiz irá arbitrar um valor em até 10 vezes o salário mínimo. É o que consta aqui. Notem que as demais alternativas, elas acabam por trazer dados de forma equivocada, induzindo o candidato, induzindo o aluno a equívoco, tá bom? Portanto, letra D, o gabarito dessa questão, e eu a corrijo aqui de forma bastante objetiva. Na questão 38, pessoal, nós temos o quê? E eu já até deixei anotado o dispositivo aqui para vocês. Nós temos a cobrança da temática relacionada ao pedido. E esse artigo 324 do CPC, ele fala que o pedido deverá ser determinado. Só que foi isso que foi cobrado? Não, não foi. O que nós tivemos? Nós tivemos as hipóteses do parágrafo 1º, e são 3 hipóteses em que se admite a formulação de uma petição inicial indicando um pedido genérico, não um pedido determinado como é a regra. E foram justamente essas hipóteses que o examinador cobrou. E aí o gabarito já está na letra A, que prevê o seguinte, que o pedido será genérico quando não for possível determinar desde logo as consequências do ato ou do fato. Bacana. Inciso 2º. Note que na B e na C, o examinador se utilizou das hipóteses, mas de forma equivocada, trocando uma palavra ou um termo. Na letra B, ela está dizendo o seguinte, olha, nas ações universais o pedido será genérico. Mesmo se o autor puder individualizar ou individuar, claro que não. Se for possível identificar quais são os bens demandados, aí o pedido não será genérico. Por isso que esse mesmo C está equivocado. Daí, na letra C, quando a determinação, aqui está escrito errado, quando a determinação do objeto, das partes ou do valor da condenação depender de ato de terceiro, não, depender de ato do réu. E daí, claro, na letra D e na letra E, elas estão totalmente equivocadas porque não guardam correlação com nenhuma das hipóteses do artigo 324. Portanto, questão 38, gabarito na letra A, fundamento direto no artigo 324 do CPC. Passando para a questão de número 39, pessoal, se cobrou aqui a temática da audiência de instrução e julgamento. Vamos lá? Item a item para que a gente verifique quais estão corretos. 1 e 2 estão corretos, de forma que o gabarito caiu aqui na letra A. Bacana? Mas deem uma olhada. Vejam, a audiência poderá ser adiada por mera convenção das partes? O artigo, e aqui nós temos um dispositivo de lei, vou até citá-lo para vocês, o artigo 362, ele prevê hipóteses em que a audiência será adiada. E no inciso 1º está lá descrito, a audiência será adiada por convenção das partes. Não há referência a esse mera, mas na verdade é por mera convenção das partes, sim. Se elas disserem, olha, queremos adiar, não, chegar a uma convenção, simplesmente levam essa convenção por meio de petição conjunta nos autos do processo, será adiada, portanto, correta. 2. O juiz poderá dispensar a produção das provas requeridas pela parte cujo advogado defensor não tenha comparecido à audiência. E se aplica essa regra também ao MP? Claro que sim. Nós temos isso previsto onde, pessoal? Isso está lá no artigo 362 também, só que está no parágrafo 1º, né? Não, perdão, minto, parágrafo 2º. Bacana. Então fechou, pessoal, tá? No 3, a audiência é una, perdão, aqui foi meu corretor, porque eu digitei a prova rapidamente para comentar para vocês aqui. A audiência é única e contínua. Não se admitindo cisão em hipótese nenhuma? Não, está errado. Nós temos sim hipótese em que a audiência poderá ser cindida. Por exemplo, não compareceu o perito.
Se o perito não comparecer para a audiência, o parágrafo único aqui, nós temos a possibilidade, se as partes concordarem, de ser remarcada a audiência. Está lá no 361, parágrafo único, portanto está errada. Na 4, qual que é o erro da 4? O erro da 4 é o seguinte, pessoal. Se a parte estiver depondo, testemunha, perdão, se o membro do MP, né, se a testemunha estiver depondo, o membro do MP, ele pode livremente intervir ou apartear? Não, não pode. Certo? É necessário, independentemente da licença do juiz? Claro que não, o juiz deverá anuir com essa... Primeiro que é vedada, né? Na verdade o dispositivo de lei ele fala da seguinte forma, ele usa uma redação diferente. Ele fala o seguinte, olha, é vedado ao membro do MP, ele apartear ou ele intervir quando uma testemunha, uma parte, ou um assistente técnico ou um perito estiver se manifestando, salvo mediante autorização do juízo. Então está totalmente equivocado, tá? Eu só vou fazer uma correção de dispositivo aqui para vocês, que é o seguinte, pessoal, tá? Só para fazer essa correção. Aqui sim é o 361, tá? Artigo, então se você quiser conferir, artigo 361, parágrafo único, tá? A questão anterior, e eu deixei anotado aqui ao lado do dispositivo, tá lá no artigo 465, tá bom? Legal. Corrigido aqui, portanto. E o item 5? O item 5 está errado pelo seguinte, porque a audiência ela é pública, isso é regra. A não ser que se trate de processo que tramita em segredo de justiça. Isso é regra, pessoal, que está lá na parte das normas processuais civis fundamentais. O parágrafo único prevê, olha, se se tratar de um processo que tramita em segredo de justiça, a audiência ocorrerá restrita às partes, aos advogados, defensores e MPs, se houver, tá bom? Portanto, nós temos aqui gabarito da 39 na letra A, certo? Vejam, até aqui 3 questões bastante literais que cobraram simplesmente o reconhecimento do dispositivo e a aplicação desse dispositivo dentro da alternativa, tá bom? Na outra questão, que é a questão de número 40, nós temos um caso concreto. E aí a questão torna-se, claro, um pouco mais difícil, até porque nós temos um tema que é um tema um pouco mais espinhoso, evidentemente, sucessão de partes, e além disso são 2 dispositivos que devem ser interpretados conjuntamente. Vamos ler o enunciado e daí depois você vem novamente aqui à tela comigo. Ó, Diogo, ele ajuiza uma ação contra Paulo, né, uma ação de cobrança de aluguéis, vindo a falecer no curso do processo, ou seja, o Diogo, ele falece. Logo depois de oferecida a contestação e antes de ser proferida a sentença, tá? Nos termos do processo civil, não ajuizada a ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o que o juiz faz? Então vem cá, pessoal, o que nós temos aqui? Nós temos uma ação de cobrança de aluguéis. Locador, propõe uma ação de cobrança de aluguéis não pagos por você, locatário. Só que acontece que eu venho a falecer no curso do processo. Veja, o processo, você já tinha sido citado, você já tinha inclusive oferecido a sua contestação. O que acontece com o processo nesse caso? Logo que há informação com a juntada da certidão de óbito, nós temos a paralisação da marcha processual, a suspensão. E essa suspensão se dá para quê? Para que os sucessores, os herdeiros, tomando conhecimento, né, das ações e dos bens, dos direitos e dos deveres da parte que veio a falecer, tomem as rédeas dos problemas cíveis a serem resolvidos. Então, naturalmente, né, quem é aqui colocado como espólio assume o processo e segue. Só que para que ele possa fazer isso, é necessária a propositura de uma ação denominada ação de habilitação, que é um procedimento de jurisdição voluntária. Se isso não acontecer, o que o juiz faz? Né? Veja que a questão fala, ó, não foi ajuizada a ação de habilitação. Então, isso não acontecendo, o que o juiz deverá fazer? Aí o juiz promove ele diretamente a citação do espólio, do sucessor e, se for o caso, dos herdeiros, para que eles manifestem o interesse em dar seguimento com a ação. Então, citados esses herdeiros, o espólio ou os sucessores irão se manifestar se têm interesse em dar prosseguimento à ação ou não têm. Se tiverem, darão seguimento. Se eles não tiverem, se mantiverem inertes no processo, nós temos a extinção. Só que aqui a resposta que vai valer a questão da prova é uma extinção com ou sem resolução do mérito. O juiz resolve ou não resolve o problema da ação de cobrança? Claro que ele não resolve.
ele vai dizer o seguinte, olha, não há mais interesse em resolver essa discussão em relação à cobrança de aluguéis, paramos por aqui, eu extingo o processo sem análise de mérito, tá bom? Então nós temos primeiro a suspensão, depois um ato do juiz de determinar a citação, né, a notificação, a cientificação do espólio dos sucessores e herdeiros para a continuidade do processo, se não houver extinção sem julgamento de mérito. Dito isso, pessoal, vejam só, você tem que marcar aqui a letra E, suspender o processo e determinar a intimação do espólio de quem for sucessor e, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados para que manifestem o interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo, sem resolução do mérito, tá? Veja que na letra D ela falou em com resolução do mérito, na letra A e B ela falou em extinção, não é o caso, é suspensão, e aqui na letra C o erro está em falar que não há necessidade de intimação por parte do juiz, o que está errado, tá bom? Professor, me cita os dispositivos aqui que eu vou dar uma olhadinha depois. Então tá lá, pessoal, 110 do CPC e também você tem que dar uma olhada no 313, especialmente, na verdade, 313, em dois parágrafos, né? O parágrafo 1º e 2º, tá bom? Tudo lá do nosso Código de Processo Civil. Fico por aqui, pessoal, 4 questõezinhas, resolvemos as 4 questões. Deixo, por fim, as minhas redes sociais para vocês aqui indicadas, @proftorques lá no Instagram, pode me mandar um direct se você tiver dúvida, ou por me procurar também no Facebook, né? Fique absolutamente à vontade, eu estou à disposição de vocês. Espero que você tenha ido bem nesta prova, espero que você tenha feito uma boa prova, e qualquer dúvida ou divergência na divulgação do gabarito preliminar da banca, me procure. Um forte abraço e a gente se vê. Até mais. Tchau, tchau, pessoal.